O assunto mais confuso e divisivo na Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje não é a ordenação de mulheres ou o rock cristão, mas o assunto de como uma pessoa é salva pelo sacrifício de Cristo. Não é surpreendente que a verdade mais básica e simples da Bíblia tenha sido tão distorcida por Satanás que pouquíssimos entendem como funciona a salvação. Falamos com fluidez sobre o Evangelho, e cada pessoa tem uma compreensão diferente da palavra. Neste encontro, vamos rever os últimos 30 anos no pensamento adventista sobre justificação e santificação. A primeira vez que tive conhecimento de que havia uma controvérsia foi quando Desmond Ford veio ensinar no Pacific Union College. De repente, não havia certeza clara sobre como funciona a justificação. Então, hoje, veremos o entendimento do Dr. Ford sobre o Evangelho, como ele expressou em seu livro, Justo com Deus, Justo Agora. E traz no subtítulo Como Deus Salva as Pessoas, segundo mostra o livro de Romanos. Aqui está a sua primeira declaração. A má notícia no livro de Romanos é que todo pensamento que temos é corrompido. Toda a emoção de nosso coração, toda a tendência de nossa mente e toda a inclinação da carne está maculada em cada um de nós até a segunda vinda de Jesus e a glorificação. O pecado permanece no cristão até a glorificação. Em outras palavras, o Evangelho não remove o pecado de nossas vidas. Ele apenas tira nossa merecida condenação, enquanto cada ato e pensamento de nossas vidas continua sendo pecado. Então, vamos ver alguns versículos no livro de Romanos. Mas graças a Deus que, embora tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 6, 17 e 22. Quando passamos de servos do pecado para servos da justiça, fomos libertos do pecado. Liberdade do pecado e santidade estão intimamente ligados. Este é um quadro bem diferente daquelas más notícias no livro de Romanos descritas por Ford. Ford continua este tema. Egoístas como somos, ainda somos egoístas. Não há uma única inclinação no coração que não seja contaminada por nosso egoísmo, mesmo após a conversão. Nesta visão, a conversão realmente não nos muda, apenas muda a avaliação de Deus sobre nós. Compare isso com duas declarações do Comentário Bíblico de Ellen White, volume 6, página 1098. Recebendo sua justiça imputada por meio do poder transformador do Espírito Santo, nos tornamos como Ele. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 394. Tendo nos tornado justos por meio da justiça imputada de Cristo, Deus nos declara justos. Eu nunca li em nenhuma fonte inspirada que Cristo era egoísta, e nos é dito aqui que nos tornaremos semelhantes a Cristo por meio da justiça imputada, o que significa que realmente nos tornamos justos. A conversão realmente muda a vida de egoísmo para altruísmo. Agora, sobre a palavra justificação, da perspectiva de Ford. Esta palavra, justificar, nunca significou tornar justo por dentro. Significa estritamente considerar justo. Toda a verdadeira religião gira em torno desta questão. A justificação está sobre você o tempo todo, como o Filho. A justificação está sobre você o tempo todo. Então, Ford acredita que a justificação nos cobre o tempo todo porque estamos pecando o tempo todo. Mais uma vez, de Ellen White, O Maior Discurso de Cristo, página 114. O perdão de Deus não é meramente um ato judicial pelo qual Ele nos liberta da condenação. Não é apenas o perdão para o pecado, mas a recuperação do pecado. É o fluxo do amor redentor que transforma o coração. Agora, o perdão é sinônimo de justificação. E é mais do que ser considerado justo ou estar livre da condenação.
é a transformação do coração do egoísmo em amor. Na visão de Ford, o novo nascimento não é salvação, mas apenas o resultado da salvação, o qual está sendo declarado justo apenas na justificação. Mas isso não parece se encaixar com Tito, capítulo 3, versículos 5 a 7. Não por obras de justiça que fizemos, mas de acordo com a sua misericórdia, Ele nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo, que abundantemente derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados por sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Portanto, o fato da justificação é precedido pela regeneração e renovação. E isso é realizado pelo Espírito Santo. Justificação, nos escritos de Paulo, é muito mais do que ser contado ou declarado justo. É simplesmente uma transformação interior. Então, o Dr. Ford contrasta justificação e santificação. Justificação tem a ver com o seu status. Santificação com o seu estado. Seu status em Cristo é sempre o mesmo, perfeito. Seu estado é de altos e baixos, entra e sai, uma bagunça. Um é baseado no que Cristo fez por mim, o outro é baseado no que Cristo faz em mim. O primeiro é 100% perfeito e completo. O segundo, não, porque Deus está fazendo em mim. A mensagem cristã é Cristo para mim, o que Cristo já fez. A vida cristã é Cristo em mim, o que acontece após a conversão. Observe que, de acordo com isso, sempre permanecemos justificados mesmo quando nossa vida está uma bagunça. A justificação permanece no lugar, enquanto a santificação está em alta e baixa. Agora, devemos olhar atentamente para algumas declarações que são totalmente rejeitadas e mesmo odiadas por aqueles que defendem a visão de Ford. Testemunhos, volume 4, página 623. Estes vão contra todas as facetas do evangelho popular. Cada transgressão leva a alma à condenação. A fé pela qual eu vivo, 138. O desamparado pecador deve se apegar a Cristo como sua única esperança. Se ele o deixar de lado por um momento, ele põe em pecado sua própria alma. O cometimento de qualquer pecado conhecido desconectará a alma de Deus. Grande Conflito 472. O cometimento de um pecado conhecido silencia a voz testemunhal do Espírito e separa a alma de Deus. Claramente, perdemos nossa justificação quando pecamos. A justificação não está constantemente sobre nós como o Filho, mesmo quando pecamos conscientemente. Simplesmente não somos salvos enquanto pecamos. Além disso, a distinção entre a justificação sendo para nós e a santificação sendo em nós não existe nas Escrituras. Justificação é tanto o que Deus faz por nós como em nós. Tanto a justificação pela fé é pela fé somente, quanto a santificação é pela fé somente. E são produzidas pelo Espírito Santo em ambos os casos. Nosso status com Deus não é justo, a menos que o nosso estado espiritual seja justo. Justificação é conversão, a experiência do novo nascimento. É totalmente errado separar justificação e santificação, tornando uma a experiência da salvação e a outra o resultado da salvação. Então isso nos leva a 1844. Do Dr. Ford. O dia da expiação do Antigo Testamento apontou para o evento de Cristo, para a cruz do Calvário. É errado se envolverem em embaralhar o calendário, tentando trazer o cumprimento do dia da expiação até o século XIX. O antigo dia da expiação não está falando sobre o século XIX. Ele aponta para a cruz de Cristo. É aí onde a expiação final foi feita. Nós olhamos apenas para o Calvário, não para um evento ou data inventada pelo homem. Bem, por que Ford teve que rejeitar a expiação final ocorrida depois de 1844? É muito importante entender que a sua visão da salvação o levou a rejeitar a interpretação adventista de Daniel 7 e 8. É a sua premissa do Evangelho que o força a rejeitar a mensagem do julgamento pré-advento. Ele diz:
Estávamos todos em Adão e Eva quando eles pecaram. Pelo pecado de uma só condenação veio sobre todos nós. Nascemos mortos. O pecado permanece. Há pecado residual em nossas vidas. Então, já que a existência do pecado é tão constante quanto a nossa respiração, nunca podemos viver sem pecado ou permanecer sem pecado no julgamento. Novamente, do Dr. Ford. Porque nascemos em pecado, porque nascemos sem o Espírito Santo, não podemos obedecer perfeitamente à lei legal, nem mesmo depois da conversão. Portanto, mesmo depois da conversão, nunca por um dia eu cumpro totalmente a lei de Deus, porque eu ainda tenho uma velha natureza. E é claro, Romanos 7 é referenciado. De acordo com Ford, no Evangelho não há condenação, mesmo quando nós falhamos em cumprir os padrões de Deus. Romanos 8 não é sobre uma pessoa diferente daquela encontrada em Romanos 7. É errado quando as pessoas dizem que precisamos sair de Romanos 7 para Romanos 8. Em outras palavras, Romanos 7 é a experiência cristã normal, pois não somos condenados mesmo quando somos vendidos sob o pecado. Vamos olhar novamente em Romanos capítulo 8, versos 1 e 2. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Não há um claro contraste entre a desesperança, o desespero e a frustração e a miséria do homem de Romanos 7? Os dois capítulos são como a noite e o dia na experiência pessoal. Um outro aspecto deve ser observado, novamente do Dr. Ford. Nós não nos confessamos para sermos perdoados. Você já foi perdoado pela cruz de Cristo. Então, isso diz que o perdão é o nosso antes de confessarmos nossos pecados. Mas o que a Bíblia ensina? 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Provérbios 28:13. O que encobre os seus pecados não prosperará, mas o que os confessa e os abandona terá misericórdia. Um dos ensinamentos mais claros da Bíblia é que somos perdoados quando confessamos nossos pecados. Portanto, em resumo, neste livro, o Evangelho de Ford apresenta os seguintes pontos. Justificação é apenas uma declaração legal no céu, onde a justiça de Cristo é contada para o crente. Justificação é Deus nos declarando justos, não nos tornando justos. A justificação está sempre sobre os crentes como um guarda-chuva, mesmo quando eles estão pecando. Nossa salvação é assegurada mesmo quando pecamos, contanto que ainda creiamos em Jesus. Não confessamos nossos pecados para sermos perdoados. O novo nascimento é o resultado da justificação. A obra transformadora do Espírito Santo é excluída da justificação. A visão de que a justificação é o novo nascimento é o ensino católico romano. Justificação tem a ver com status ou posição legal com Deus, não com estado espiritual. Santificação tem a ver com o estado. Quando Deus justifica os ímpios, eles permanecem ímpios. A santificação não é somente pela fé. Apenas a justificação é somente pela fé. A santificação é o resultado da justificação e é pela fé somada ao esforço humano. A lei de Deus não pode ser perfeitamente obedecida, mesmo por aqueles que são convertidos. Tudo o que o crente faz é tingido com o pecado. O crente está pecando o tempo todo. Justificação é um guarda-chuva legal sobre ele, assegurando salvação, apesar dos pecados em sua vida. Não somos condenados, mesmo quando falhamos em alcançar o padrão de Deus. Davi não perdeu sua justificação quando pecou. Em relação ao pecado, não há diferença entre a pessoa religiosa e a não religiosa. O dia da expiação foi completamente cumprido na cruz. Não teve nada a ver com 1844 e o julgamento que se seguiu. Seu ensino sobre a justificação pela fé é a premissa com base na qual ele rejeita o juízo investigativo. Se a salvação é uma declaração legal que está sempre sobre os crentes, por que o Senhor nos julgaria por nossas obras? Cristo é nosso substituto no julgamento.
Porque Cristo é perfeito e sua perfeição é contada para nós, podemos ser vindicados no juízo. Esse é o resumo do livro Como a Salvação Opera em Nossa Vida. Uma vez que os pontos principais de seu ensino nunca foram claramente abordados ou refutados, as sementes que foram plantadas na década de 1970 tiveram uma rica colheita nas décadas seguintes. Suas ideias continuaram aparecendo em livros, artigos e sermões sobre o Evangelho. Muitos hoje que nunca sonhariam com isso, seguir Ford, continuam a promover sua visão da salvação, especialmente os jovens. Um exemplo disso é um livro recente de George Knight intitulado Cruz de Cristo. E um dos pontos principais de ênfase neste livro são os seguintes. Nós nascemos em inimizade com Deus. A natureza egoísta que herdamos é pecado. Não podemos quebrar todos os nossos maus hábitos. A morte de Cristo é a parte central do plano da redenção, não sua vida. Justificação é declarar um pecador justo. O juízo é sobre se aceitamos ou não o sacrifício de Cristo. Os 144 mil não fazem parte do processo de expiação. A expiação é completada sem a participação humana. Agora, todos esses pontos são idênticos ao entendimento de Ford sobre a expiação e o método de salvação. O Evangelho de Ford foi aceito por muitos adventistas nas décadas seguintes ao seu julgamento e à perda de suas credenciais ministeriais. Devemos lembrar que o coração de sua ênfase teológica foram as questões da justificação pela fé, delineadas conforme as lemos. Não suas declarações sobre 1844 e o juízo investigativo. Esses foram apenas os frutos naturais de sua compreensão do processo de salvação. Na revista Ministry, de janeiro e março de 2008, uma série de 2 partes foi publicada no assunto da justificação pela fé. O autor foi o Dr. Roy Gaine, professor de hebraico e línguas do Oriente no Seminário Teológico, e ele afirmou: nem toda imperfeição humana, mesmo na esfera da atividade consciente, pode ser considerada como pecado. A vida humana é combatida com todos os tipos de não imperfeições pecaminosas, devido às nossas limitações de habilidade, conhecimento, memória, coordenação física e assim por diante. O Dr. Gaine fez uma distinção muito importante sobre o pecado como natureza decaída e pecado como violação da lei de Deus. Ele disse: nosso estado de nascimento de natureza decaída produziu muita imperfeição e impureza, mas este resultado do pecado de Adão deve ser nitidamente distinguido das violações dos mandamentos de Deus que causam uma quebra no relacionamento de alguém com Deus. Enquanto o nosso estado de nascimento precisa do sangue expiatório de Cristo e cura, não precisa de perdão, o que se aplica apenas a violações morais da vontade expressa de Deus. Portanto, os termos de justificação, santificação e justificação pela fé, como normalmente usados, não se aplicam ao nosso estado de nascimento como resultado do pecado de Adão. Natureza caída, sim, ela precisa de recriação por meio do sacrifício de Cristo, enquanto as violações morais precisam de perdão através do mesmo sacrifício. Então, Gaine fez uma pergunta. A justificação pela fé é apenas uma declaração de que pela fé um pecador está diante de Deus ou envolve algo mais? E ele responde: quando Deus considera aqueles que têm fé como justos, sua declaração é assim porque sua palavra criativa o fez. Sobre a relação entre justificação e santificação, ele escreveu: enquanto a justificação e santificação são teologicamente distintas, elas são experiencialmente interligadas desde o momento da conversão. Ambas têm aspectos contínuos, são aspectos essenciais da salvação e são dons da graça de Deus. Agora, o que foi especialmente interessante sobre esta série de artigos foram algumas cartas que chegaram à Ministry sobre esses mesmos pontos. Alguém escreveu:
O artigo do Dr. Gaines simplesmente apresentou outra tentativa de explicar a justiça pela teologia da colheita do desenvolvimento de caráter que tem confundido nosso povo por décadas. Ele tenta e falha em defender o Espírito Santo infundindo justiça em nós a ponto de não pecarmos mais e sermos impedidos de cair, não pela graça de Deus e pelas realizações de Cristo, mas por nossa obediência, implicando que é possível nunca mais pecarmos por meio dessa infusão. A ideia de que as pessoas devem alcançar a perfeição de caráter por meio do Espírito Santo para serem salvas é idêntica ao teólogo católico que ensina que você deve ter infundido boas obras para ser salvo. Se apenas pudermos ser salvos de nossos pecados e não em nossos pecados, estaremos todos condenados. Bem, essa resposta precisa ser desembrulhada. A teologia da colheita significa que quando o caráter de Cristo for perfeitamente reproduzido em seu povo, ele retornará. Baseado em Parábolas de Jesus, página 59. Tem havido intensa oposição a essa crença desde a época de Ford. Isso não é justiça pelo desenvolvimento do caráter, mas a justificação pela fé que leva à maturidade do caráter. A infusão da retidão em nós é a versão católica da justiça transmitida ou compartilhada, que diz que podemos encher a justiça como um tanque de combustível, que é, então, nossa posse, com base na qual podemos fazer boas obras que nos dão o mérito da salvação. A concessão da justiça é o compartilhamento, momento a momento, da justiça de Cristo em nós, desde que permanecemos nele, o que produz um caráter semelhante ao de Cristo em nós. Gaines nunca sequer sugeriu que podemos ser infundidos com a justiça. Gaines nunca sugeriu que somos impedidos de cair por nossa obediência. Nossa obediência não nos levará mais longe do que a obediência produzida pelos fariseus. É óbvio que há vários espantalhos nesta carta, alegações incorretas para fazer o ponto do autor parecer tolo. Um ponto tornou-se muito óbvio nos últimos 10 anos. Qualquer ênfase na justiça e vitória sobre o pecado, justiça interiormente, é rotulada como teologia católica. Novamente, para fazer com que o ouvinte ou o leitor rejeite tais conceitos, uma declaração reveladora em sua carta é a sua crença de que devemos ser salvos em nossos pecados. Todos os itens acima são uma declaração clara do legado de Ford no pensamento adventista atual. Outra carta disse: embora pontilhada com muitas escrituras, a posição do Dr. Gaines reflete mais de perto a teologia pré-reforma, fé mais, do que a posição protestante, fé somente. Observe novamente a ligação da teologia de Gaines com o catolicismo para recomendar uma rejeição imediata de tal teologia. Outro escritor disse: a Bíblia e todos os grandes reformadores protestantes ensinam que não há absolutamente nenhum mérito justificável em qualquer coisa que fazemos, em qualquer coisa que Deus faz em nós, em qualquer coisa que Deus faz para nós, em qualquer coisa que Deus coloca em nós ou em qualquer coisa que Deus desenvolve em nós. O que isso quer dizer é que mesmo que Deus o faça por sua graça e justiça de Cristo, se for interior, significando em nós, não é justificação salvadora. Bem, o Dr. Gaines respondeu brevemente às cartas recebidas. Ele disse: a primeira carta representa a minha abordagem e a identifica erroneamente como a filosofia católica de justiça infundida, que sustenta que a alma intrinsecamente justa, nascida de novo, é capaz de realizar obras que parcialmente merecem sua salvação. Em relação à obra de Cristo de nos salvar de nossos pecados, enquanto não formos aliviados de nossa natureza pecaminosa até a glorificação, Cristo, através do Espírito Santo, fornece a oportunidade para a vitória progressiva sobre escolhas pecaminosas, significando purificação de nosso caráter. Respondendo a outra carta, Gaines disse: muitas imperfeições, incluindo muitos erros que são impossíveis para os seres humanos superarem sua carreira nesta vida, devido às suas limitações físicas e mentais, como perda de memória, não estão incluídos nas definições bíblicas de ação pecaminosa e pensamento, como falhas morais, violação da lei de Deus. Imperfeição é uma categoria maior do que o pecado. Todo pecado é imperfeição, mas nem toda imperfeição é pecado.
Referindo-se à carta de Gordon Collier, Gaines afirma que ele usa a leitura seletiva e rígida da Escritura, que ele recebe as relações divinas entre justificação e santificação e entre os papéis de Cristo e o do Espírito Santo. O escritor da carta exemplificou o tipo de abordagem desequilibrada que a minha série de 2 partes foi projetada para neutralizar. Portanto, as cartas que respondem aos artigos de Gaines são representativas do Evangelho de Ford em sua forma pura. E esse Evangelho agora está sendo amplamente promovido em nossas igrejas e escolas. Uma perspectiva muito interessante sobre essas questões vem de um evangélico acadêmico da Biola University, J.P. Moreland. Claro que não é um adventista do 7º dia. Qual era a essência do evangelho que ele escreve? Desde a Reforma Protestante, o evangelho tem sido identificado com a justificação pela fé. Somos declarados justos por meio de nossa confiança na obra realizada por Jesus. Durante os primeiros 20 anos de minha vida cristã, esse foi o evangelho que compartilhei com os descrentes. Achei difícil conectar santificação, maturidade espiritual e crescimento a este evangelho. Tudo que eu podia dizer era que se Jesus é agora o seu Senhor, você deve obedecê-lo. Mas na década de 80, ele descobriu um evangelho mais abrangente. O ponto de ser justificado, ele escreve, justificação é a maneira de começar uma vida de santificação. O Evangelho nos convida a uma vida inteiramente nova e rica. Eu me torno justificado para que eu possa aprender esta nova vida, uma vida que será minha para sempre. Aceita-se o dom gratuito de Deus na justificação, a fim de entrar em uma vida de ter progressivamente Jesus como meu Senhor nesta vida e na próxima. Eu achei este comentário fantástico vindo de um estudioso evangélico, especialmente porque toda a nossa confusão sobre este assunto veio da adoção do evangelho evangélico no adventismo. Em outras palavras, enquanto este estudioso está escrevendo, a justificação não é a soma total da justiça pela fé, mas a abertura da porta para a justiça pela fé. Quando Jesus é aceito como nosso Senhor, ele disse, sua justiça é tanto nossa justificação quanto nossa santificação. Infelizmente, a santificação foi denegrida como apenas o fruto do Evangelho ou o resultado de ser salvo. Quando pode ser mais biblicamente preciso afirmar que a santificação é realmente o coração do Evangelho. A justificação é a única maneira de termos acesso a uma vida cristã, que é o que o Evangelho tem a ver. Eu vou compartilhar alguns trechos estendidos de um excelente artigo escrito por Fernando Canale, professor de teologia no Seminário Teológico nos últimos anos. Nesses últimos tempos, alguns passaram a ver o ministério como uma proclamação da salvação, em vez de um chamado para uma vida santa. Lutero deduziu que a santificação, santidade e obediência aos mandamentos de Deus não são essenciais para a salvação, mas o resultado da salvação. Ministros têm tentado adotar abordagens orientadas para consumidores que atrairão a maioria das pessoas de todas as culturas. Tais abordagens não hesitam em empregar rituais, gostos culturais contemporâneos e teologia secular, atrações teatrais, na música, por exemplo. Contanto que os eventos públicos gerem uma grande audiência, onde a proclamação possa ocorrer e a salvação instantânea ministrada. Pastores que pensam operar e ministrar em tal ambiente podem ter a satisfação de ver centenas levantarem suas mãos em uma resposta emocional de aceitação da salvação. Entretanto, não acredito que tais posicionamentos entendam ou experimentem o ingrediente básico da compreensão adventista da salvação. De que a salvação vem de uma experiência de fé que leva à obediência. Proclamação da fé mantida sem um chamado à santidade e à obediência são absolutamente estranhas aos fundamentos do adventismo. A declaração de Paulo se destaca vigorosamente: faça todo o esforço para viver em paz com todos os homens e ser santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sede santos, diz o Senhor, porque eu sou santo. O plano de Deus de salvação traz santidade de volta para as vidas humanas. A experiência da santidade na fé e obediência restaura no ser humano a imagem de Deus e gera a alegria da salvação.
Fé e obediência são dois componentes inseparáveis do mesmo ato de livre confiança humana em Deus. A livre decisão humana de responder ao chamado de salvação de Deus não é a causa, mas a condição necessária para que a salvação exista. A mesma fé e obediência pela qual aceitamos e recebemos seu perdão, justificação pela fé, simultaneamente e necessariamente, envolve um estilo de vida obediente, voluntário e alegre, ou santidade. Segundo as Escrituras, não podemos ter um sem o outro. Diante de Deus, não podemos ter perdão de pecados sem simultaneamente sermos obedientes e transformados progressivamente à sua imagem. Segundo Coríntios 7, verso 1, visto que temos essas promessas, queridos amigos, purifiquemo-nos de tudo o que combina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade por reverência a Deus. O ensino bíblico de que um estilo de vida santo, santidade, santificação é necessário para a salvação vai contra a visão sustentada por alguns. Fim da citação. Isso foi, em minha opinião, um excelente chamado para justificação e santificação sendo equilibrados em conjunto. Isso diferenciou muito bem as causas e as condições da salvação. As causas da salvação são sempre a graça de Deus e a expiação de Cristo. As condições de salvação são nossas escolhas para acreditar, senão pelo render-se e arrepender-se. Nenhuma dessas condições merece ou ganha a salvação para nós, mas sem essas escolhas não podemos ser salvos. Mas apesar desta abordagem equilibrada, com certeza, esse artigo impresso na revista Ministry, eu recebi respostas negativas de 2 pastores. Eu fiquei desanimado ao ler o artigo de Fernando Carnale. Ele o caracterizou como uma compreensão turva ou parcial do Evangelho. Este artigo pode ser entendido como ensinando a salvação orientada pelas obras. Somente os salvos são santificados. Só poderiam ser os salvos feitos novas criaturas serem chamados para ter a mente de Cristo. Então, esta carta estava dizendo que somos salvos antes de sermos santificados, somos salvos antes de sermos feitos uma nova criatura e somos salvos antes de receber a mente de Cristo. Em outras palavras, nenhuma destas coisas são necessárias para a salvação. Novamente citando, o artigo de Fernando Carnale soa mais como uma paráfrase de uma declaração do Concílio de Trento. Que triste ter um artigo como este aparecendo. Mais uma vez, descobrimos que qualquer chamado à santidade como parte do Evangelho está sendo rotulado de católico. Agora, este foi um estudo bastante técnico de justificação e santificação necessário por causa do sutil e até mesmo bem fundamentado ataque de bom senso ao Evangelho. O legado de Desmond Ford tem sido levado adiante em muitos níveis da administração acadêmica e do pastorado. Embora este não seja mais o pensamento central adventista, tal Evangelho está ganhando o dia na teologia adventista. Vou concluir esta apresentação com algumas sugestões práticas para viver, não apenas para ensinar vida santificada. Paulo, em 2 Coríntios 5:10, trazendo cativo todo o pensamento para a obediência de Cristo. Devemos levar cativo internamente todo o pensamento para torná-lo obediência a Cristo. Isso é enorme. Às vezes, você acha que quanto mais você tenta não pensar em algumas coisas, quanto mais você pensa sobre elas, o apóstolo está falando aqui sobre os mais altos níveis de maturidade cristã. Quem é capaz de realizar isso? Confrontados como somos com todo tipo de distração e sedução, literalmente em todos os lugares que nos voltamos hoje, quem é capaz de manter seus pensamentos seguros e não violentados? Mas lembre-se da resposta de Jesus quando seus discípulos lhe perguntaram quem pode então ser salvo. Mateus 19, 25 e 26. Para o homem isso é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. É na força de Deus e somente dele que somos capazes de levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu meio que preciso ver em minha mente a imagem de todos os tipos de pensamentos aberrantes marchando em posse de Cristo, nosso conquistador, como prisioneiros de guerra. Pensamentos orgulhosos, pensamentos desencorajadores, pensamentos imorais, pensamentos luxuriosos, pensamentos de superioridade sobre os outros, pensamentos de inferioridade sobre os outros, pensamentos de vícios secretos,
pensamentos de rebelião e insubordinação. Eu devo ver todos esses pensamentos que nos molestam e nos derrotam marchando com o rabo entre as pernas através de nosso libertador, subjugados e derrotados por seu poder. Podemos não estar lá ainda, mas se nunca pensarmos nisso, nunca ansiaremos isso. E se nunca ansiarmos por isso, nunca iremos implorar por isso. E se nunca implorarmos por isso, nunca iremos experimentar isso. Empoderados por uma força além de nós mesmos, podemos nos mover para um mundo quebrado com o poder de cura do Evangelho, levando cada pensamento externo e interno à obediência de Cristo. Thomas Davis, em um artigo da Ministry, enfatizou um ponto que é central para uma vida santificada, sem a qual nenhuma obediência ou santidade é possível. Se a salvação vem da graça, não é contraditório apontar que, na verdade, devemos pagar um preço, onde colocamos a renúncia que parece sugerir a desistência da liberdade. Jesus tornou a exigência da renúncia inequivocamente clara. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tiago aconselha seus leitores a se submeterem a Deus. A rendição pode ser caracterizada como uma resposta ao amor convincente de Deus para que Ele possa quebrar toda a nossa resistência interior, à sua vontade, mudar nossas mentes e recanalizar radicalmente nossas atitudes, motivos e desejos de todo o coração para que nossos direitos egoístas sejam abandonados e sua vontade continuamente buscada. Em rendição, então, reconhecemos a reivindicação de Deus sobre todas as facetas de nossas vidas e voluntariamente damos a Ele o direito de esperar que nos conformemos ao seu padrão em todos os aspectos. Mas deixamos um confronto interpessoal provocar raiva, retaliação e ressentimento. Deixamos alguém frustrar nossa vontade, questionar nossas opiniões, desafiar nossos direitos ou nos decepcionar. Permitimos que alguém pareça diminuir nossa autovalorização ou ocupar nossos apetites. E a atitude pode ser bem diferente. Quando somos apanhados em uma situação em que temos que lutar contra a renúncia, o ressentimento, a raiva ou o que quer que seja que somos atingidos pela pecaminosidade abismal de nossas naturezas, a força do pecado, o preço que a renúncia exige e nossa propensão a resistir à renúncia ao Espírito, é algo exigido do pecador para obter perdão. Uma série de textos vem à mente. Se alguém se humilhar e se desviar de seus maus caminhos, então perdoarei seus pecados. Mas se você não perdoar as suas ofensas, também o Pai não perdoará você. Arrependa-se para o perdão dos seus pecados. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Então esses são requisitos que ele escreve, que devemos cumprir para receber o perdão salvador de Deus. Cristo é representado nas Escrituras como um presente. Ele é um presente, mas apenas para aqueles que se entregam alma, corpo e espírito a Ele sem reserva. Cristo, então, não nos justifica com base em nossa entrega, mas Ele não pode nos justificar até que nos rendamos. Devemos pagar um preço pela justificação. Esse preço não está nas obras, nas boas obras que fazemos ou nos méritos que temos, mas em nossa rendição sem reservas a Jesus. Ensinar ou pregar a justificação, sem também mostrar claramente a obrigação de se entregar a Jesus, leva o professor ou o pregador a ser acusado de vender um evangelho barato. Um artigo muito forte na revista Ministry. Este é o coração de toda a atividade humana para a salvação e é necessária para que a salvação ocorra. Sem renúncia absoluta, nenhuma salvação é possível. Do Desejado de Todas as Nações, 668. Se consentirmos, Ele se identificará tanto com os nossos pensamentos e objetivos, então fundirá nossas mentes em conformidade com a sua vontade, que ao obedecê-lo estaremos apenas cumprindo nossos próprios impulsos. A vontade refinada e santificada encontrará seu maior deleite em fazer seu serviço. Quando conhecemos a Deus, como é nosso privilégio conhecê-lo, nossa vida será uma vida de obediência contínua. Por meio de uma apreciação do caráter de Cristo, por meio da comunhão com Deus, o pecado se tornará odioso para nós. Nossos corações muitas vezes ardem dentro de nós quando alguém se aproxima para comungar conosco como ele fez. Aqueles que decidem não fazer nada em qualquer linha que desagrade a Deus saberão, depois de apresentar seu caso diante dele, exatamente qual curso seguir.
E eles receberão não apenas sabedoria, mas força, poder para obedecer, para o serviço, será transmitido a eles. Salmo 139, 23 e 24 diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Veja se há algum caminho perverso em mim e guia-me pelo caminho eterno. Todo cristão luta uma luta interior, tentando afastar os maus pensamentos. A mulher que pacientemente extrai hinos do antigo órgão todos os sábados. E o presidente do colégio adventista mais próximo. A empresária que comenta atenciosamente a aula na escola sabatina. Pastores. Absolutamente, nós lutamos esta luta. Todos nós lutamos pela higiene do pensamento em alguma área. Cada um de nós sabe, lá no fundo, que tivemos esses pensamentos negativos. Então, aqui estão algumas maneiras práticas de lidar com nossos pensamentos. Entregar-se completamente a Deus, momento a momento, dia a dia. Praticar maneiras de trazer sua mente de volta para Ele durante o dia. Pausar durante o dia para orar silenciosamente. Manter seu oponente marcado com tempo devocional. Cultivar humildade, o que significa estar disposto a mudar quando precisar mudar. Evitar maus pensamentos quando estiver bem ciente de onde eles se escondem, como Paulo sugeriu que o colocasse a pensar nas coisas do alto. Buscar a ajuda de um amigo ou conselheiro. Os princípios de Paulo ainda guiam nossos pensamentos em Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se houver alguma virtude e se houver algum elogio, pense nessas coisas. Finalmente, um pouco de encorajamento para os cristãos que estão cansados de se sentirem lutando sozinhos, perdendo a batalha contra pensamentos injustos. Um guerreiro talentoso lutou e alguém já venceu a guerra. E ele prometeu que a sua paz guardará seus corações e mentes por meio de Jesus Cristo. Filipenses 4:7. Que a justificação e a santificação sejam mais do que uma doutrina teológica, que seja uma experiência de mudança de vida e um milagre.